Oi, gente! Me chamo Carol Oliveira e na videoaula de hoje nós vamos aprender a fazer esse cacho de uva junto com essas argolas do caminho de mesa, cacho de uva. Esse vídeo é um pouco diferente porque eu fiz com uma collab junto com a artesã Alveni Svagera. Ela vai ensinar vocês a base do caminho de mesa e as folhas. E eu vou ensinar aqui no meu canal para vocês o cacho de uva e essas argolas aqui que compõem o caminho de mesa, tá? Cacho de uva belíssimo. Então, se você chegou aqui através do canal da Alveni, seja muito bem-vinda ou bem-vindo, tá? Já se inscreve no canal, curte esse vídeo. E se você é aqui do meu canal e vai fazer a videoaula lá no canal dela, também se inscreve no canal dela para fortalecer, tá bom, minha gente? Então, vamos deixar de enrolação e vamos para o nosso passo a passo de hoje. Para iniciar, nós vamos precisar de uma agulha número 2,75, marcador e agulha de tapecê. Nós vamos utilizar a linha na cor Místico, numeração 6030, tá? E para fazer 30 bolinhas, que é a quantidade de bolinhas que nós precisamos para confeccionar 2 cachos de uva, nós vamos utilizar exatamente 2 novelos da linha Amigurumi, cada novelo com 254 metros. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar fazendo um anel mágico. E dentro desse anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. Fecho o anel mágico. Ó. E aqui na segunda carreira, nós vamos fazer aumentos. Então, aumentos são 2 pontos juntos dentro do único ponto de base da carreira anterior. Então, nessa segunda carreira, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Terminei aqui a minha segunda carreira, eu vou colocar o meu marcador no 12º ponto, tá? Dessa carreira. E agora, vamos continuar. Na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Essa sequência até chegar no marcador. E no final dessa carreira, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Na quarta carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento, essa sequência até chegar no marcador, e no final dessa carreira nós vamos ficar com 24 pontos baixos. Na quinta carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento, essa sequência também até chegar no marcador, e no final dessa carreira nós vamos ficar com 30 pontos baixos. Na sexta carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento, essa sequência também até chegar no marcador, e no final dessa carreira nós vamos ficar com 36 pontos baixos. Terminada a carreira de número 6, nós vamos arrematar esse fio aqui do anel mágico, fazendo um nozinho, tá? Agora, nós vamos começar as nossas carreiras de ponto sobre ponto, tá? Sem aumentos. Então, da sétima carreira à carreira de número 12, serão 6 carreiras de pontos sobre pontos. E cada carreira continuará com 36 pontos baixos. Então, vou concluir aqui as minhas 6 carreiras de ponto sobre ponto e volto para dar continuidade junto com vocês. Terminei as 6 carreiras de ponto sobre ponto, agora nós vamos começar as carreiras de diminuições. Nessa carreira de número 13, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Para quem não sabe, diminuição, você pega a primeira alcinha do primeiro ponto e a primeira alcinha do próximo ponto também. E aí, você faz um ponto baixo. Então, vou seguir fazendo essa sequência até chegar no marcador de 4 pontos baixos e uma diminuição. E no final dessa carreira, nós vamos ficar com 30 pontos baixos. Na carreira de número 14, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição, essa sequência até chegar no marcador. E no final dessa carreira, nós vamos ficar com 24 pontos baixos. Na carreira de número 15, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. E no final dessa carreira, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Na carreira de número 16, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição, essa sequência até chegar no marcador. E no final dessa carreira, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Agora aqui, antes de continuar na carreira de número 17, nós vamos fazer o enchimento dessa bolinha, tá? Nós vamos encher de uma forma que ela fique bem firmezinha. Não precisa deixar ela muito molenga não, senão fica feia. E aqui eu vou utilizar o auxílio dessa agulha, tá? Essa agulha aqui grossa,
para poder fazer o enchimento perfeitamente dessa bolinha. Então, gente, bolinha já preenchida, agora vamos concluir o fechamento dela. Nessa carreira de número 17, nós vamos fazer 6 diminuições. Então, no final dessa carreira, nós vamos ficar com 6 pontos baixos. Então, você vai fazer essas diminuições, ó, com muito cuidado para não puxar enchimento, tá? Terminei as 6 diminuições, já está quase fechado esse buraquinho aqui, tá? Mas aí agora a gente vai cortar um fio bem largo mesmo, porque nós vamos arrematar aqui o fechamento da bolinha e depois a gente vai usar para costurar com a sobra desse fio a bolinha uma na outra. Então, você vai puxar aqui o fio todinho e vai colocar a ponta desse fio aí na agulha de tapeceiro. E agora, a gente vai fechar essa bolinha passando a agulha em cada alcinha de fora aqui desses 6 últimos pontos restantes que fizemos. E esse, gente, é o anel mágico investido, tá? Ó, passei aqui 6 vezes, agora é só puxar que ele fecha. Agora, eu faço um nozinho bem rente aqui. E vou inserir ele lá pra dentro, ó, voltando com a agulha aqui no meio desse nozinho investido. Aqui eu posso sair em qualquer lugar. Sair aqui, ajeito, ó, que saiu um pouco de fibra. Então, vou ajeitar, jogar ela lá pra dentro novamente. Agora, aqui, ó, nós ficamos com a bolinha finalizada, tá, gente? Ela tem que ficar desse jeito aqui. Ela vai ficar com aproximadamente, ó, 5 centímetros, tá? Aqui é porque o meu número 1 da fita métrica, meu filho rasgou. Mas aqui, ó, no 6 dá 5 centímetros, que é o tamanho que ela fica, tá? Você vai confeccionar 30 bolinhas, como eu já falei pra vocês no início do vídeo, porque vamos usar 15 bolinhas pra confeccionar cada cacho de uva. E agora, nós vamos começar a costura dessas bolinhas para transformarmos em cacho de uva. Já voltei com o formato do cacho de uva em que precisamos fazer essa costura. Ó, serão 6 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós vamos costurar primeiro as bolinhas aqui, ó, da diagonal, tá? Para depois unirmos ela assim na vertical. Então, vamos lá, ó. Essa bolinha, ela fica sozinha. Então, vou pegar essas 2 bolinhas aqui para unir uma do lado da outra. Então, com o auxílio da agulha de tapeceiro, eu vou unir uma bolinha na outra. Eu vou estar utilizando essa agulha aqui, ó, que ela é uma agulha bem comprida, que facilita, tá, na hora dessa costura. Mas se você não tiver, pode usar essa agulha convencional mesmo, que também dá pra fazer. Então, ó, já adicionei aqui a linha, a sobra de linha que nós deixamos pra costura na agulha de tapeceiro. Agora, eu vou voltar com ela aqui, ó, no buraquinho que ela está, e sair com ela aqui no centro da bolinha, nessa lateral aqui. E como eu vou saber onde é o centro aqui da lateral? Eu vou contar apenas as carreiras em que nós fizemos de ponto sobre ponto. E foram 6 carreiras. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, aqui é o centro. 1, 2, 3. Essas aqui são as minhas 6 carreiras de ponto sobre ponto. Então, vou sair com a agulha aqui no meio, né? Sobrando 3 carreiras para baixo e 3 carreiras para cima. Puxo aqui a agulha, sempre com cuidado, porque sempre vai sair um pouquinho de enchimento. Mas é só você ir ajeitando aí. Agora, eu vou pegar outra bolinha aqui e vou vir exatamente aqui entre as carreiras de ponto sobre ponto em que nós fizemos. Então, aqui, ó, 1, 2, 3. Então, vou inserir bem aqui. Ó, aqui tá a minha última carreira de aumento, então eu começo a contar 1, 2, 3, que são as minhas carreiras de ponto sobre ponto. Então, aqui eu sei que terá mais 3 pra cima. Então, eu posso sair aqui em qualquer lugar. E outra coisa, a posição das bolinhas é sempre o anel mágico invertido pra cima e o anel mágico que nós fizemos pra iniciar pra baixo. Então, aqui, ó, vou dar mais algumas voltas aqui, ó, passo pro pontinho seguinte e vou sair lá do outro lado, sempre com elas bem rente aqui. Ó,
E agora que não tem segredo, é só você ir fazendo a costura de forma em que ela fica imperceptível, tá, gente? Tá vendo, ó, desse lado aqui, ó, não dá pra ver, se tiver dando pra ver, você ajeita. Então, você vai ser cuidadosa, tá, na hora dessa costura, pra não ficar aparente e nem feia, nem a bolinha amassada. Ó, aqui eu já venho pra outro pontinho pra frente, tá vendo? E vou sair lá do outro lado. Saindo aqui, eu dou uma apertadinha, né? Ajeito aqui pra bolinha não ficar amassada. E é isso, gente, ó. Já tá bem firme, tá? Essa costura. Então, eu posso arrematar aqui e ajeitando essa bolinha. Agora, nós vamos passar pra costurar essas três aqui. Dessa mesma forma, tá bom? E o arremate aqui, você pode fazer da seguinte forma, ó. Você vai puxar uma alcinha aqui de fora, tá vendo? De algum pontinho, perto de onde você saiu. Fazer um nozinho bem rente, tá vendo, ó? Fiz um nozinho, agora eu vou fazer mais um nozinho. E vou jogar esse fio lá pra dentro, de forma que você perceba que o nozinho entrou lá pra dentro da bolinha. Então, vou sair aqui em qualquer lugar, ó, e vou puxar esse nozinho lá pra dentro. Tá vendo, ó? O nó entrou. Eu ajeito aqui pra não ficar deformada a bolinha, tá bom? E aqui, eu não vou cortar esse fio, por enquanto, vou deixar ele na espera aqui, porque eu posso utilizar ele na hora que for unir as bolinhas aqui, ó, na horizontal, tá bom? Mas agora, vamos nos preocupar em unir as bolinhas aqui na vertical. Então, gente, ó, terminei a costura das 3 bolinhas e ficaram assim, tá? Aqui eu tenho essas 2 sobras. Aqui, como esse fio ficou curto, eu não vou conseguir mais utilizar pra fazer costura nenhuma. Mas eu já posso cortar ele e jogar essa sobrinha lá pra dentro da bolinha, tá? Porque aqui a gente tem essas 2 sobras de fio, então não tem problema, a gente utiliza elas. Então, aqui já temos a costura das 2 bolinhas e das 3 bolinhas. Agora, vamos fazer a costura dessas 4 bolinhas, que será da mesma forma. Então, eu vou concluir essa costura aqui e volto para mostrar para vocês. Nas 4 bolinhas costuradas uma do lado da outra, a dica que eu deixo é, se você não tiver uma agulha grande, igual essa minha, você vai costurar de 2 em 2. Primeiro, você vai costurar essas 2, depois você vai costurar mais 2 e depois você vai unir as 4, tá bom? E aí, você pode utilizar os fios de sobra que temos aí à vontade, da forma que você achar que vai ficar mais tranquilo fazer essa costura. Ó, gente, a costura das 4 bolinhas ficaram assim, tá? Ó, a gente já pode deixar aqui, mais ou menos na posição. E agora, a gente vai fazer a costura dessas 3 e dessas 2 assim, tá bom? Assim como nós fizemos nessas 2 primeiras carreiras aqui dessas bolinhas. Terminei de fazer toda a costura delas assim. Agora, nós vamos fazer a costura delas assim. Então, nós vamos seguir exatamente esse formato que está aqui, tá bom? Então, nós vamos começar por essa primeira. Então, a gente vai inserir a agulha, tá? De tapeceiro aqui na sobra do fio que deixamos. E vamos sair mais ou menos aqui, ó. Ó, vamos pular o anel mágico e a segunda carreira, tá? Então, a gente vai sair mais ou menos aqui, para que a gente possa fazer a costura aqui também, mais ou menos nessa posição aqui. Então, você olha, vem aqui na outra parte, tá? Da bolinha e sai com ela aqui em qualquer lugar. A parte dessa costura aqui é mais ou menos de visualização mesmo, tá, gente? Você vai visualizar se tá ficando correto, se não vai ficar torto, e você volta costurando, tá? Aqui agora eu vou voltar aqui, ó, pulando um pontinho, vou voltar aqui mais ou menos onde eu inseri e de novo lá na bolinha, na primeira bolinha, sai aqui em qualquer lugar. Agora, pra ir lá pro outro lado, ó, não puxa muito pra não deformar as bolinhas, tá? Então, vou sair aqui, sempre pulando um pontinho, ó. Vou vir aqui, ó, na outra bolinha, sair aqui em qualquer lugar. Ó,
puxo o fio, ajeito e visualizo, tá vendo? Pra ver se vai ficar certinho no centro dessas duas bolinhas, a primeira bolinha. Sempre que você for costurando, você vai tirando as sobras de enchimento e também acertando as bolinhas aqui para o fio da costura não repuxar e elas não ficarem deformadas, tá vendo? Agora aqui, ó, já tá bem firme, como vocês podem ver. Agora eu vou fazer um nozinho aqui e arrematar esse fio, porque a de baixo eu vou utilizar esse fio aqui, ó. Tá vendo que ficou aqui pra baixo na bolinha de baixo? Então, eu vou vir aqui, costurar de baixo com o fio das bolinhas de cima. E sempre entre uma bolinha entre a outra, dessa forma aqui. Então, não tem segredo, tá, minha gente? Eu vou adiantar essa costura e volto pra mostrar pra vocês como ficou. Concluí a costura dos 2 cachos de uva. Ficaram assim, tá? Vou deixar eles aqui reservados um pouquinho, porque nós vamos fazer as argolas para aplicar aqui nesse cacho de uva, tá? E para as argolas, nós vamos utilizar o mesmo fio que você utilizou para fazer o comprimento do caminho de mesa, a base do caminho de mesa. Nesse caso, nós utilizamos o barbante número 6, tá? Max Colo Barroco. Nós vamos iniciar fazendo o anel mágico e dentro desse anel mágico nós vamos colocar 10 pontos baixos. Agora eu fecho esse anel mágico para ficar bem apertadinho. E agora nós vamos subir 65 carreiras de pontos sobre pontos. Cada carreira continuará com 10 pontos baixos. Então aqui, ó, eu fiz 10 pontos baixos da minha segunda carreira. Para eu não precisar colocar o marcador, eu vou fazer o seguinte: vou dar um nozinho aqui nesse fio de sobra do anel mágico e vou trazer ele aqui, ó, pro meu último ponto baixo da segunda carreira. Então, esse fio aqui, ó, vai ser o meu marcador para eu saber onde eu devo colocar o meu último ponto baixo de cada carreira. Então, aqui eu vou seguindo fazendo meus pontos até dar o comprimento que eu preciso, que é de 30 centímetros. E para completar esses 30 centímetros, eu preciso fazer 65 carreiras de 10 pontos baixos cada carreira. Lembrando que sempre que você for crescendo o trabalho, ó, você já vai enchendo, porque se você deixar para encher depois que você terminar todas as carreiras, você não vai conseguir encher. Então, vou encher essa parte aqui. Quando eu tiver crescido mais ou menos outro pedaço desse, eu encho novamente e assim até concluir as 65 carreiras de ponto sobre ponto. Então, vou concluir aqui as minhas 65 carreiras e volto para dar continuidade junto com vocês. Terminei as 65 carreiras, ficou com 30 centímetros, tá? Aqui eu posso já cortar. Já tá cheia a peça também, tá? Aqui eu vou cortar um fio largo. Então, você vai fazer 6 peças dessa daqui, tá vendo? Para depois a gente fazer essa costura aqui. Agora eu vou ensinar vocês a fazer a costura do fechamento aqui. Vou colocar a ponta da linha de sobra na agulha de tapeceiro. Vou fazer essa dobragem aqui, essa união dessas duas pontas. E vou realizar a costura aqui, ó, nessa primeira carreira aqui que fizemos depois do anel mágico. Então, vai ser assim. Você posiciona aqui, segura bem firme. Vou pegar aqui a alcinha do ponto. E vou pegar também a base aqui, ó, de cada ponto. Puxar. Agora eu venho aqui, ó. Tá vendo? Venho aqui na base. Com muito cuidado para não puxar esse estilhamento. Você vai apertando e visualizando os pontinhos aqui, ó. E agora eu vou seguir fazendo isso até o final aqui da carreira. Ó, aqui já fiz a volta fazendo a costura. Agora aqui pra arrematar, é só você pegar com
qualquer alcinha aqui. Aí você dá um nozinho bem rente. Vou dar mais um nozinho. E vou jogar esse fio lá pra dentro. Viu? Se ajeita aí. Passa aqui pelo menos mais uma vez. Sai aqui em qualquer lugar. Ó. E vou cortar. Finalizamos a primeira costura da argola. Agora eu vou costurar mais uma, vou costurar mais essa daqui, da mesma forma em que eu fiz essa, tá? E essa daqui eu volto pra costurar junto com vocês, porque nós vamos fazer a união. Então, já volto com essa daqui costurada também. Já temos a costura das duas argolas. Agora, a terceira argola nós vamos costurar com essas duas peças aqui dentro dela, tá vendo? Ó, nós vamos realizar a costura aqui, da forma em que fizemos nessas duas, porém, com as outras duas argolas dentro dela. Então, vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês como ficou. Então, gente, tô finalizando aqui a costura, na verdade, já finalizei. Ó, vou ajeitar aqui a minha argola e elas vão ficar desse jeito aqui, tá vendo? Então, você vai fazer duas peças dessa daqui, tá? Com essa mesma receita que eu ensinei para vocês. E agora, nós vamos pegar os cachos de uva, que nós vamos fazer a aplicação das argolas no cacho de uva, tá? Nós vamos costurar aqui, ó, nessa posição. Então, nós vamos passar umas costuras aqui, pegando a bolinha e a argola, tá? Eu vou separar aqui um fio largo de fio branco e vou colocar nessa agulha grossa aqui de tapeceiro. Então, eu vou visualizar mais ou menos onde eu vou fazer essa costura aqui. Vou segurar aqui posicionado mais ou menos onde eu vou realizar essa costura. E vou passar aqui, ó. Passei. Agora, eu vou passar aqui também na bolinha. Aqui, ó. E agora aqui, eu vou dar um nó bem rente, bem firme. Pra ficar assim, tá vendo? Agora do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Agora, nós vamos arrematar esses fios aqui, ó, jogando eles lá pra dentro da peça branca. Gente, ó, depois de costurado, tá? Fica assim, as duas peças unidas, tá? E espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, tá, dessa videoaula, já curte, compartilha, se inscreve no canal. Se inscreve no canal da Alveni também, que lá estará o restante das peças que compõem esse caminho de mesa cacho de uva lindíssimo.